Unidade 4, Energia, Conservação e Transformação. Aula 15.2, Conteúdo, Relação Sentidos 2. Habilidade: compreender a anatomia e a fisiologia do sistema esquelético. Olá pessoal, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma aula de biologia. E lembrando que vamos dar continuidade, lembrando que nessa unidade nós estamos falando aí de sistemas de modo geral, e nós não deixamos de falar, e assim como vamos falar sobre o sistema locomotor, tudo bem? E aí você vai entender, lembrando sempre, tá? Interajam, lembrando que tem aí Anori e Anamã, então vamos interagir, vamos mandar ver as questões, tá? Mas antes disso, nós vamos recapitular um pouco do nosso conteúdo, vamos à nossa revisão. Aí está, né? A professora Márcia começou falando para vocês sobre o sistema sensorial, né? E aí isso é interessantíssimo, esse sistema sensorial, porque você percebe que, e como foi bem explicado por ela, cada parte do cérebro que nós temos, em cada uma dessas partes são responsáveis por uma, vamos dizer assim, uma sensação que nós temos, né? Então, lógico, faz parte do sistema sensorial, e aí nós sabemos o que? O tato, né? A visão, o olfato, né? O paladar, a audição, então isso faz parte do sistema sensorial. Então cada parte do cérebro tem um comando que aí você verifica, né? Dentro dessas cores que estão aí, no meio desse gráfico, ele tem a interpretação cerebral, né? De cada comando, e aí cada parte sensorial do cérebro. O que você está vendo em amarelo aí, por exemplo, essa parte do cérebro é responsável justamente pelo tato. O que está em rosinho mais claro é o olfato, responsável pelo olfato, né? O que está em verde é o responsável pela audição, e ali o que está em rosa mais escuro é responsável justamente pelo paladar. Então essas sensações, por exemplo, né? Do que é doce, do que é amargo, do que é salgado, né? Então tudo isso. E essa parte que você tem em azul é responsável justamente pela visão, né? O que você interpreta naquilo que você vê, tá? Tudo bem? Então isso é que foi trabalhado, lógico que a Márcia, ela falou de cada parte individual, tá bom? E nós pegamos só para você relembrar na nossa revisão. Tudo bem? E o nosso momento agora, nós vamos para o nosso desafio da nossa aula. Vamos lá. Aí está, olha lá, que imagem você está vendo? E aí eu te pergunto, quais são as funções do esqueleto, hein? Né? Aí você tem essa percepção de qual é a importância, né, que o esqueleto humano tem para a gente? E aí qual é a função desse esqueleto? Tá? Então, gostaríamos que você prestasse bastante atenção na nossa aula, para que você pudesse, com segurança, lá no final, falar um pouco sobre o nosso desafio do dia, né? Lógico que nesse nosso segundo desafio do dia. Tudo bem? Então vamos prestar? Vamos dar continuidade à nossa aula falando sobre esse entendimento do sistema esquelético. Vamos lá. Bem, pessoal, lembrando que não é à toa que, por exemplo, como é que a gente corre, como é que a gente se movimenta, por exemplo, tá vendo aqui, eu estou falando com vocês e o processo de gesticulação, né? Mas como é que acontece esses movimentos, tá? E é isso que nós vamos saber agora com vocês, falando um pouco sobre o sistema esquelético, tudo bem? Aí está. Numa das nossas aulas anteriores, nós trabalhamos muito o que nós chamamos de tecidos, né? E nós falamos tanto do tecido muscular quanto do tecido ósseo, lembra disso? Lembra, professor? Então, quando nós falamos de sistema esquelético, tenha em mente o seguinte, que o sistema esquelético, na verdade, nada mais é do que uma junção, vamos dizer assim, né? Então, nós sabemos que
para nos locomovermos, para nós andarmos, para nos mexermos, isso é possível somente se houver uma coordenação tanto dos ossos quanto dos músculos, aqui está, quanto dos ossos, né? Estou grifando aqui, dos músculos e, consequentemente, o que? As articulações. Isso é fato, né? E aqui você tem, ó, né, um modelo aí do que nós estamos demonstrando para vocês, né? Lógico, aqui você tem as principais articulações, né? O que está em vermelho aqui, ó, inclusive eu estou até grifando, né? Então você tem as principais articulações. Aqui você tem o sistema muscular, vamos falar assim, sistema muscular, né? E aqui você tem em si o sistema ósseo, ok? Então tudo isso, essa junção forma o que nós chamamos de sistema esquelético, tá? Então, só para nós lembrarmos, para nos locomovermos, para nós corrermos, para nós brincarmos, então tem que haver a interação entre o sistema ósseo, o sistema muscular e as articulações para que se forme o quê? O sistema esquelético. E o sistema esquelético, ele é essencial no processo de movimentação, lógico, é o que nós estamos falando. E ele é formado, ó, por uma grande quantidade de ossos, e esses ossos, na verdade, eles têm que estar, o quê? Interligados, né? E isso recebe o nome de quê? De sistema esquelético. Tudo bem? Então, o que se percebe? Que um osso ele vai se ligando ao outro através de junções. E a maioria dessas junções aí, o que eu estou falando aqui, ó, onde eu estou grifando aqui em vermelho, o que? São justamente as articulações, tá bom? Além do esqueleto, por exemplo, em algumas partes do nosso corpo, existem o que nós conhecemos como as cartilagens, né? Os tendões e ligamentos que fazem justamente parte desse sistema, né? Então, por exemplo, em parte dos nossos ossos também possui o quê? Não ali, na verdade, do sistema esquelético, não dos ossos em si, mas do sistema esquelético. Ao invés de ser realmente o osso, e aí aquela parte é substituída pela cartilagem, tá? Mas nós vamos falar um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho, tá? Então, tenham em mente essa composição que é o que forma o sistema esquelético, tá? Beleza. Professor, qual é a composição do esqueleto, hein? O esqueleto, na verdade, isso não é tão, como é que você dizer, fechado assim em numeração de ossos do sistema esquelético. Mas aí se tem nomenclatura que usa um pouco mais, que usa um pouco menos, né? Então o esqueleto, ele tem o total, né, com seus 206 ossos em sua composição, né? E aí, qual é a forma que o sistema esquelético ele atua, hein, professor? Ele atua, e aí, ó, é como se fosse a função, vamos falar dessa maneira, mas na verdade é mais uma atuação. Ele atua sustentando alguns tecidos, olha lá, protegendo órgãos, auxiliando no movimento, produzindo células do tecido sanguíneo e armazenamento de quê? De minerais. Professor, mas tudo isso faz parte do sistema esquelético, né? O sistema esquelético ele atua dessa maneira? Sim. Lembra que quando nós falamos de tecidos musculares, tecido ósseo, então aí você já tem essa percepção. Lembra que quando nós falamos sobre a caixa torácica, lembra disso? Que a caixa torácica, que é justamente essa parte aqui, né? Que é as costelas que grudam aqui, fazem a ligação com esse osso aqui do meio do peito, que é o chamado externo. Então, qual é a função, né, dessa caixa torácica? Na verdade, uma das funções dela é justamente a proteção de alguns órgãos. E aí você faz parte do sistema esquelético, lógico, né, professor? Auxilia no movimento, e aí o nome já está dizendo, né? O sistema esquelético produz células do tecido sanguíneo. Lembra que é na medula óssea lá que as células do tecido sanguíneo são produzidas, né? Além do que, armazenando minerais. Lembra que os nossos ossos, eles são compostos também por minerais. Lembra disso? Então, tudo isso faz parte do que? Do nosso sistema esquelético. Então, os ossos, eles são formados por um tipo de tecido conjuntivo,
E aí nós vamos recapitular um pouco do que nós falamos anteriormente, por um tipo de tecido conjuntivo, né? E esse tecido conjuntivo, ele é conhecido como o quê? Tecido ósseo. Nós trabalhamos com vocês isso, né? E qual é a principal característica, professor, desse tecido ósseo? Lembra que o tecido ósseo, ele se caracteriza por ele ter uma chamada matriz calcificada, que confere, né, e que dá a rigidez aos ossos, né? Ah, professor, então significa dizer que o que faz com que os ossos se tornem duros é essa matriz calcificada? Isso, né? Por isso que faz com que haja a rigidez aos ossos, né? E nós trabalhamos com vocês também, naquele momento falando de tecidos. Professor, o senhor está recapitulando a aula? Não, nós estamos relembrando algum conteúdo que nós trabalhamos sobre tecido ósseo, porque nós estamos falando de sistema esquelético, tá? Então, lógico que se nós estamos falando de osso, nós temos que falar das células que compõem, né, esse tecido. E basicamente, esse tecido ele é formado por 3 células, que são os osteoblastos, os osteoclastos e os osteócitos. E cada um tem uma função dentro, né, da produção desse conjunto, né, desse tecido, que é o tecido ósseo, tá bom? Vamos falar de cada uma delas? Vamos, só para nós recapitularmos aí. Os osteoblastos, quem são, de onde vão e o que farão, né? Assim que é a chamada do Globo Repórter, osteoblastos, professor. Os osteoblastos, eles estão relacionados diretamente e principalmente com a produção da matriz óssea, tá? A matriz orgânica. Professor, onde a gente vê essa matriz? Essa matriz, na verdade, é aquela que se encontra aqui, ó, dentro dos ossos, né? Então, aqui você tem as células, né? Células que produzem essa calcificação que dá a dureza nos ossos, né? Então, aqui tem justamente a matriz óssea, tá? E aqui, quem é responsável por elas? São justamente as células chamadas de osteoblastos, tá? Então, os osteoblastos, eles estão relacionados diretamente com, vamos dizer assim, a sintetização da produção. Sintetizar é a mesma coisa que produzir, tá legal? A matriz orgânica dos ossos, tá ok? Beleza, professor. Professor, e os osteoclastos, quem são? Aqui estão. Os osteoclastos. São células do tecido ósseo que atuam, né, no processo de promover e reabsorver dos ossos através da liberação de enzimas, tá? Então, são os osteoclastos. Eles atuam promovendo a reabsorção do osso através da liberação de enzimas, né? Ok? Então, esses osteoclastos, na verdade, eles atuam como se fosse, vamos dizer assim, as células que dão, através das enzimas, lógico. O que são enzimas, na verdade, hein, professor? São proteínas, tá legal? Que atuam diretamente, né, elas produzem, né, esses osteoclastos, essas células, promovem essa reabsorção do osso e aí, através disso, eles liberam o que nós chamamos de enzimas, tá bom? Nada mais é do que proteínas, tá bom? E por fim, nós temos o que? Os osteócitos. Os osteócitos, eles são as células, vamos dizer assim, aquelas células maduras, né? Que ajudam no processo da manutenção da matriz óssea, tá? Então, a matriz óssea é produzida pelos osteoblastos e aí os osteócitos ajudam a manter essa matriz, tá bom? E eles ajudam também na reabsorção óssea. O que é isso, hein, professor? Ou seja, em resposta à estimulação do hormônio da paratireoide. Olha que interessante. Paratireoide, professor, a paratireoide ali não é uma glândula produtora de um hormônio, né, professor? É isso que eu estou falando, né? O quê? O hormônio lá da tireoide, né? A paratireoide. Então, também os osteócitos ajudam aí nesse processo de reabsorção. Tá legal? Beleza? Deu para entender? Então, nós falamos de 3 células que compõem, tá, o tecido ósseo, que é o responsável pela formação do sistema esquelético, tá? Professor,
É verdade que o tecido ósseo, ele é classificado, nós podemos classificar o tecido ósseo? Podemos. Eu não sei se você já teve essa percepção, mas você já teve a percepção que os ossos, tem uns que possuem pequenos furos dentro, parecem pequenos canais, né? Então, e outros não. Então, através desse tipo de tecido ósseo, né, através desses ossos, nós podemos comparar a classificação dos dois tipos de tecido. Então, nós vamos ter dois tipos, que são os compactos, tá? Os compactos e os esponjosos. Tu vai já perceber qual é a diferença. Geralmente, os ossos compactos, o nome já está dizendo, ele é compactado, tá? Ele é compactado. Então, eles apresentam, né? Eles se apresentam fortes e resistentes, né? E aí, eles possuem poucos poros. Então, se liga aí para você entender essa diferença. Então, nós estamos falando de quem? Dos ossos compactos, tá? E esses compactos, os ossos bem compactos, pelo fato de eles apresentarem poucos poros, tá? Então, por isso que eles se tornam mais resistentes, né? E os esponjosos, eles já apresentam diversos espaços, ou seja, é como se eles apresentassem muitos, né? Muitos poros, tá? Então, por esse fato, eles já são, como é que eu posso dizer, menos forte, vamos dizer assim, do que, menos resistentes do que os compactos, tá? Professor, me diz uma coisa, aonde que nós podemos perceber, ou então entender, aonde que nós temos esses ossos compactos e esses ossos esponjosos, hein? E é o que nós vamos ver agora. Presta bem atenção. Os ossos do esqueleto, eles podem ser classificados de acordo com a sua forma, tá? De acordo com a forma. Como assim? Amigão, deixa eu te falar uma coisa. Você já parou para perceber que a tua cabeça, a tua caixa craniana, ela possui ossos, né? E esses ossos, eles são separados, eles têm ali umas determinadas ligações, né? Tu já percebeu que os ossos da tua face, eles têm uma forma também? Né? Então, você percebe, por exemplo, a tua patela, né? A tua patela, você já percebeu que ela é diferente do osso direto da tua perna, do osso direto da tua coxa? Então, qual é a percepção que nós temos disso? Né? Então, nós temos a percepção que os ossos, eles podem ser classificados dentro desse sistema de acordo com a forma deles, tá bom? Então, vamos lá. Professor, então vamos trabalhar, os ossos longos, né? Os ossos longos, os ossos curtos, os ossos que nós chamamos de laminares, olha que interessante, os ossos que nós chamamos de irregulares e os ossos que nós chamamos de sesamoides, né? Esses ossos, na verdade, os longos, é o que nós vamos trabalhar agora, os ossos longos, só para que vocês possam entender, eles apresentam, na verdade, ser mais comprido do que largos, tá? Então, eles são mais alongados, por isso que se dá o nome. Então, eles apresentam um comprimento maior do que uma largura, né? Por isso que eles são chamados de quê? De ossos longos. Nós vamos verificar cada um deles, tudo bem? Deu para entender? Beleza? Beleza, professor. De quem que nós estamos falando? Dos ossos longos. Então, eles apresentam ter um comprimento maior, lógico, do que uma largura. Tá ok? Beleza. Esses ossos, na verdade, eles são constituídos, por exemplo, por uma haste, e essa haste, na verdade, ela é chamada de diáfise. O que é essa diáfise, hein, professor? A diáfise, na verdade, vamos entender o seguinte, é como se nós pegássemos
aqui você tem o osso, então tudo isso aqui, ó, é a chamada diáfise, tá bom? E essa diáfise, ela é dividida. Então, a diáfise é uma arte formada por tecido ósseo compacto, onde se tem duas extremidades, e cada uma dessas extremidades é chamado de epífise, tá? Epífise. Então, nós estamos vendo justamente o exemplo do osso epífise, tá? Que você tem aqui, ó. Eu tô aqui, ó. O que você está vendo aqui, esse osso que você está vendo aí na tua tela, é um húmero, tá legal? E o húmero, na verdade, é um osso de onde, professor? De qual parte do nosso corpo? É do osso do braço, tá? Então, um húmero do braço, tá? De repente, esse húmero do braço aqui, ele sofreu uma quebra, vamos dizer que ele quebrou, tá? Então, a diáfise dele é tudo isso daqui, ó. E cada uma das extremidades dele é chamado de epífise, tá? É como se fosse a epífise final, né? E a chamada epífise proximal e a epífise distal, tá? Tudo bem? Tudo bem até aí? Só para a gente entender, tá? Ele é formado por duas extremidades, né? Essas epífises, que aqui são, é como se a gente tivesse aqui na cabeça do osso, tá ok? Na cabeça do osso. Ela é formada por um núcleo de ossos esponjosos, que é justamente o que tu tá vendo aqui, ó. Se tu observar, você tá vendo aqui, ó, né? É como se fosse o osso aqui, ó, ele fosse todo esponjoso. Tá vendo? E isso, que tipo de osso é esse, hein, professor? Nós estamos trabalhando o quê? Um osso longo, né? Então, esponjoso, e ao redor dele, se você perceber, ele é formado por um osso, parte do osso, por um outro tecido, e esse tecido já é um tecido mais compacto, tá? Então, ó, se você observar aqui, ó, toda essa parte aqui, ó, do osso, já é um tecido, já é o que a gente chama de um osso mais compacto, tá? Professor, dá um exemplo pra gente de quais seriam, então, os ossos que a gente conhece como osso longo. Beleza, vamos lá. Podemos citar o húmero, tá? Que é justamente o osso do braço, tá? Nós podemos citar o rádio e a fíbula também, tá? Então, o rádio e a fíbula, que podem, que é justamente aí o da região, existe do braço também, tá? Então, esses ossos, eles podem estar, a fíbula, na verdade, é aquele lá da perna, né? Então, você pode reconhecer esse como um osso longo. Então, só para você entender, os ossos longos, na verdade, eles são muito mais longos do que largos, tá? Então, aí você não tem muita dúvida do que nós estamos falando, tá ok? Então, é fácil o seu reconhecimento. Os ossos curtos, aqui, ó, os ossos curtos, que é o que nós vamos falar agora, eles apresentam as mesmas medidas do comprimento. Olha que interessante, né? Tanto no processo da largura quanto da espessura. Professor, dá um exemplo disso. Vocês já ouviram falar do que é o carpo e o que é o tarso, né? Então, temos como exemplo aí tanto os ossos dos pés quanto os das mãos, né? Esses pequenos ossos aqui, ó. Tá legal? Então, esses pequenos ossos aqui, que são os chamados ossos curtos. Tá ok? Dá exemplo, professor. Exemplo, tanto das mãos, né? Esses ossos das mãos, quanto dos pés. Tá ok? Professor, então, entende uma coisa. Os ossos curtos, eles possuem as mesmas medidas tanto de comprimento, largura e espessura, tá legal? Então, por isso que nós chamamos de ossos curtos. Professor, os ossos laminares, hein? Quem são os ossos laminares? Aqui, ó. Lembra que eu estava falando do crânio para vocês? Né? Então, são aqueles que possuem comprimento e largura, eles são equivalentes, tá? Eles são equivalentes.
porém, na verdade, eles, na parte da espessura, eles são maiores, tá? Então, são ossos, vamos entender que eles são relativamente finos. Lembra quando eu falei que aqui você tem o crânio, né? E o crânio, ele é cheio de fissuras, na verdade. Ele é formado por fissuras. Eles separam, na verdade, eles encaixam. Então, ó, esse aqui é um osso, tá? Esse aqui é um outro osso. Esse aqui é um outro osso. Então, você percebe que eles são encaixados, tá? Então, a esses ossos, na verdade, da cabeça, vamos dizer assim, eles são chamados de laminares, tá bom? Outro exemplo desses ossos laminares, professor, são os ossos qual? Da costela, né? Você lembra do que é escápula? Você sabe o que é escápula? Né? Então, as escápulas, aqui, meu filho, se tu faz assim, professor, eu quero voar, o que tu tá mexendo? Né? Tem um nome muito comum da escápula. A pá, né? Você já ouviu falar, eu tô com dor aqui na minha pá, né? Já ouviram falar nisso? Então, esse osso aqui da costa, né, que liga aqui, ó, que você faz o movimento aqui na costa, esse aqui, filho, ó, né? Aqui, ó, a minha pá, isso é que a gente chama de escápula, tá bom, pessoal? Então, esse osso, eles são chamados de laminares, tá? Então, entendam. Quem são os laminares, professor? Só para você entender, não se confundir, tá? Na verdade, são exemplificações, tá? Os ossos do crânio, a escápula, que é esse osso, os ossos da costela, então, todos são chamados de laminares, tá ok? Então, já estudamos os longos, os curtos e os laminares, tá legal? Professor, tem mais? Tem, amigão, é uma classificação. Lembra que nós falamos que eles se classificam de acordo com a forma de cada um? Beleza. Tem outros? Tem. Vamos falar agora dos irregulares. Quem são os ossos irregulares, hein, professor? Tá aqui. Os ossos irregulares são aqueles que possuem um formato diferente, olha lá. Esse diferente aqui é até colocado entre aspas, né? Não podendo ser relacionado com nenhuma das formas geométricas. Olha que interessante, né? Os ossos da vértebras, por exemplo, né? Então, ossos da vértebras, eles são o quê? Os chamados irregulares. É como se eles fossem todos desarrumados. É isso, professor? Mais ou menos isso. Na verdade, eles estão tudo arrumadinho aqui, vértebra por vértebra, não é isso? Tá? Mas se você parar para pensar, as vértebras é até um osso meio feio, né? Ou seja, não tem uma forma geométrica realmente bem definida não, tá bom? Então, os ossos das vértebras, os ossículos da orelha, né, são um exemplo desse tipo, tá bom? Então, os pequenos ossos localizados ali na região da orelha, lá dentro assim, são chamados ossos irregulares. Então, eles, na verdade, eles não têm um formato definido, tá bom? Tudo bem? Deu para entender? Beleza, professor. Aí, esses são os principais representantes, né, professor? São os da vértebras. Professor, e os sesamoides, hein? O que o senhor poderia falar para a gente dos ossos que a gente conhece como sesamoides? Quem são eles? Eles já têm um formato fácil de entendimento até, que são chamados pequenos ossos, que eles têm a forma arredondadas e eles têm uma função bacana porque eles ajudam na função de alavanca. Olha como assim de alavanca, professor? Né? Da alavanca dos músculos. Por exemplo, antigamente a gente chamava de rótula, né? Minha rótula, eu bati minha rótula. Sabe qual é a rótula? Na verdade, hoje se conhece, né? O exemplo é a patela, que é a mesma coisa que nós conhecemos como rótula, tá legal? Rótula, tá? Que é esse osso aqui, ó, da frente do joelho. Meu diretor, me joga aqui, por favor, que eu vou mostrar, tá? Não tem como baixar a câmera, tem só como eu levantar a perna, né? Aí, meu diretor tá aqui, pessoal, ó. Esse osso aqui da frente, ó, tá? Que faz aqui. É por isso que eles têm essa função, né, de alavanca. Olha lá que interessante, né? Então, esse osso aqui, ó, que é a chamada patela, tá legal? Que em outrora chamávamos de rótula. Quem era boleiro, jogava muito futebol aí, né, conhecia como
rótula. Então, esses são os chamados sesamoides, tá bom, pessoal? Eles têm uma função, por exemplo, de agir justamente com os músculos. Por quê? Porque eles agem como uma alavanca, né? Tudo bem? Tudo bem? Deu para entender? Na verdade, a patela é considerada o maior osso sesamoide do corpo, ou seja, tá aqui, ó. Isso daqui, ó, é justamente esse osso aqui da frente do joelho. Eu vou até escrever aqui para você, frente do joelho, tá? Esse osso aqui, que é a chamada patela. Olha que interessante. Aqui atrás e aqui do lado deles que tem os ligamentos cruzados, ligamento lateral, ligamento medial, ligamento, tá? Então, é aqui nesse osso, né, da frente do joelho, que atrás dele tem todos esses ligamentos. Quem são eles, professor? Nós acabamos de ver quem são os sesamoides. Tudo bem? Deu para entender até aí? Beleza. Professor, se nós estamos falando de sistema esquelético, como é que o senhor poderia mostrar para a gente o sistema esquelético como um todo? Só para a gente entender como é que esse sistema ele poderia estar dividido, né, esse sistema esquelético. Vamos dar uma olhada? Vamos lá. Suponhamos que a gente tenha um corpo, né? Aqui você tem o sistema esquelético todo, aí você está vendo o sistema esquelético, tá legal? Aqui, lógico, tem vários ossos, né? Então, o sistema esquelético em si, ele pode ser dividido em duas partes, né? O que a gente chama de axial e o apendicular. Professor, qual é a diferença entre um e outro? Tá? Então, é até muito fácil de nós entendermos isso, tá? Deixa eu só mostrar aqui para vocês. No esquelético axial, nós temos o crânio, o osso hioide e as vértebras, né? Assim como também as costelas e o externo. Então, se nós pegarmos isso daqui, ó, tá? Essa parte aqui, né, do crânio é quem? É axial, tá legal? Então não esqueçam disso. A coluna vertebral é axial também, né, que a gente conhece como as vértebras, tá bom? As costelas, tá vendo? Deixa eu te falar uma coisa, hoje a nova nomenclatura a gente não fala mais costelas, né? Eu tive uma professora de anatomia que, pelo amor de Deus, se nós falar, minha costela está doendo, ela gostava que chamasse de discos intercostais. Olha que interessante, né? Mas isso na nova nomenclatura, né? Mas ainda conhecemos isso como, eu estou com dor na minha costela. Então, tá, as costelas, tudo bem? E esse osso aqui, pessoal, esse osso que eu vou fazer de azul, sabe esse osso frontal aqui, ó, bem aqui? Esse osso é justamente ele que faz a ligação das costelas. Esse osso aqui é o chamado externo. Tá legal? Externo. Professor, por que o senhor está escrevendo externo com S? Porque esse externo é de osso aí, ele não é do externo, aquilo de fora não. Tá? Beleza? Ficou entendido? É isso aí. Beleza, professor? Tá. Professor, e qual é o esqueleto apendicular, hein, professor? Moçada, na verdade, são aqueles ossos que tem um formato, na verdade, o esqueleto apendicular ele já é formado pelos membros superiores e inferiores. Então aí, nós já podemos ter em mente aqui, ó, a região do quadril, né? Então esse daqui já é o que? Apendicular. Tá legal? Apendicular. Não deu para escrever, né? E a região pélvica, justamente, tá bom? Então, ali a cintura, né, na região da cintura da escapular e a região pélvica. Então, nós já entendemos ele como sendo um esqueleto apendicular. Tudo bem? Tudo bem. Professor, o senhor falou o seguinte, que o esqueleto também é formado, o sistema esquelético também é formado pelas articulações. O que são as articulações entre si? Na verdade, no dia a dia, né, é muito fácil nós entendermos o que é a articulação. Se nós formos estudar, se nós tivéssemos uma linguagem para definir o que são as articulações, né? Por exemplo, se eu estou andando aqui, eu estou articulando, se eu estou mexendo meu braço aqui, né, tem as articulações. O que são as articulações? Nada mais é do que o local onde se encontram dois ossos, tá? Então, a isso nós chamamos de
articulações, tá? Existem tipos diferentes de articulações, professor? Lógico que sim. Existem aquelas articulações, né, que permitem o movimento dos ossos. A essas articulações nós chamamos de articulações móveis. E existem aquelas articulações que, na verdade, elas só mantêm, né, os dois ossos fortemente unidos. E aí essas nós chamamos de articulações fixas. Tá bom? Deu para entender? Beleza? Tranquilo? Vamos lá, né? Então, as articulações são isso. Nada mais é do que o local onde se tem dois ossos, e elas podem ser as fixas ou então as móveis. As articulações que permitem com que os ossos eles possam se articular, então essas são chamadas móveis. E na junção em que elas juntam dois ossos e não permitem que eles se tornem móveis, então é chamado de articulações fixas. Beleza? Professor, o senhor também falou que em uma articulação móvel possui o que a gente chama de os ligamentos, é isso? Isso. Tá? Em uma articulação móvel, os ligamentos que eles são responsáveis por manter esses ossos, né, no seu devido lugar. Se não, tu já pensou se não tivesse os ligamentos, o que que aconteceria? O que que aconteceria? Provavelmente os ossos eles sairiam do lugar, né? Então, eles que fazem com que eles permitem os nossos movimentos. E esses ligamentos, eles são constituídos, vamos dizer assim, de tecido conjuntivo fibroso. Meu amigo, você tem que prestar muita atenção. Por exemplo, vamos falar um exemplo muito bacana, muito bacana. Aqui, ó, na articulação, que na minha percepção, né, é o ligamento do joelho. É onde você tem o maior impacto de movimento, né, do teu dia a dia das pernas ali. Ele é muito forte, então ele é chamado, por isso que ele é formado de tecido conjuntivo fibroso, ou seja, essas fibras, elas têm que ser muito fortes, tá? E se liga, na verdade, um ao outro, justamente com o tecido conjuntivo, que é aquele tecido que reveste o osso, que é o chamado de periósteo. Tá, beleza? Tudo bem? Ó, agora nós vamos falar um pouco para vocês de algumas doenças que fazem parte, né, desse sistema ósseo. São as chamadas doenças ósseas. Vamos lá. A maioria das pessoas só pensa na saúde dos ossos ao chegar à meia-idade, quando já pode ser tarde demais. Pesquisadores defendem que o cuidado deve começar na infância e seguir na adolescência. Embora os fatores de maior influência sobre os ossos sejam a idade, o sexo e a carga genética, 2 fatores são passíveis de cuidados, viu? A atividade física e o consumo de cálcio e vitamina D. O que é osteoporose e qual a diferença entre osteoporose e osteopenia, doutor? Muito bom. A osteoporose é a perda da resistência do osso. Ou seja, o osso ele pode quebrar por qualquer movimentinho um pouquinho mais forte que aconteça. A osteopenia, então, seria uma fase pré-osteoporose. Na realidade, tem muito mais paciente com osteopenia do que paciente com osteoporose, em números absolutos. Então, muitas complicações da osteoporose vão aparecer no paciente com osteopenia e não no paciente com diagnóstico de osteoporose. Quais são as complicações que a osteoporose acarreta à saúde? A principal complicação da osteoporose, que é uma doença silenciosa, que não dá muitos sinais, na realidade, é a fratura. Para dizer o que é a fratura, uma coisa a pessoa pega o carro dela e tem um acidente de carro. Ela pode quebrar um monte de ossos. Isso é normal pela energia do trauma, pelo tipo de trauma que aconteceu. Outra coisa, a pessoa está andando na rua, subindo, descendo a escada, cair e quebrar o punho, quebrar o quadril, quebrar o ombro. Uma pessoa jovem, normal, não vai quebrar o osso dessa maneira. Então, quando você quebra o osso por um trauma que a gente chama de baixa energia, sem muita justificativa, a gente chama isso de uma fratura por osteoporose. Então, a principal complicação da osteoporose são as fraturas, que podem ocorrer no ombro, no punho, em várias regiões da coluna e no quadril. Muito bem, né? Aí foram colocadas algumas situações de algumas doenças, como artrite, artrose, osteoporose, né? Então, tudo isso são doenças, né, ocasionadas aí ao osso. Tá bom? No primeiro desafio, né, a gente falou da imagem. Isso, a gente perguntou para vocês dizerem o que tem na imagem. Então, nosso aluno falou muito bem, né? A gente tem aí
Primeiramente a gente olha e pensa que é um casal de idosos se olhando. E aí quando a gente presta um pouco mais de atenção, a gente consegue ver ali 2 pessoas, um tocando violão, o outro com um jarro na cabeça, uma cortina, e lá atrás tem uma porta com uma mulher saindo. Então tem bastante detalhes essa visão. Então a gente, quando olha primeiro, né, pensa que são somente 2 pessoas ali se olhando. Mas aí depois a gente consegue observar mais os detalhes, né? O nosso cérebro já vai interpretando melhor ali as informações que tem. Eu até gostaria de comentar sobre esse desafio. Diga, professor. O que é interessante, eu vou pedir para voltar lá na imagem. Aí, isso aí, meu diretor, muito obrigado, viu? Lá ao fundo, né? Se você parar para pensar, né, Márcia, parece um local de um teatro, assim. Sim, onde, é né, há uma apresentação, alguma coisa, um palco, lá atrás onde está. E parece também um cálice grande, um cálice pequeno, o brinco dela, né? Que parece uma garrafa, né? Que na verdade talvez essa garrafa esteja até ligada à pessoa que está sentada também. Há uma parte da estrutura assim do cabelo, que é justamente onde a parte de entrada, né, feita de pedras, muito interessante. Então aí você percebe, né, só comentando já o desafio da Márcia, sobre a interpretação que nós temos, né, que o cérebro dá, a maneira que você enxerga determinadas coisas, né? E no nosso segundo momento do nosso desafio, nós pedimos para que vocês falassem um pouco sobre as funções do esqueleto e, na verdade, muito bem respondido por vocês, né? Só para a gente recapitular, além do processo de sustentação do corpo, né, e aí ligado diretamente com o movimento, também o processo de fabricação, vamos dizer assim, de células sanguíneas, né, armazenamento de sais minerais e proteção, né, proteção de alguns órgãos, né? Então, tudo diretamente ligado às funções do esqueleto, tá bom, pessoal? Então, esse, na verdade, foram os nossos 2 desafios do dia, né, do dia de hoje, da sexta-feira, né, e logo amanhã nós teremos o nosso final de semana. Então, por hoje, essa foi a nossa aula, eu espero que vocês tenham gostado, né? Apesar de ter só a turma aí do Iane, tá? Mas fiquem sempre à vontade, tenham todos um bom final de semana e até segunda-feira. Tchau, até segunda.